Nós seguimos com o Giro Nordeste. Quero chamar agora ela, Carla Soraya, TV Ceará. Olá, Juraci, meu cumprimento a você, aos colegas de bancada virtual, ao público que nos acompanha e à professora que está hoje nos esclarecendo e nos relembrando fatos importantes que trouxeram de volta a fome, né? A professora, além de jornalista, eu sou nutricionista, mas não atuante na área. Mas eu me lembro muito bem de ter lido Josué de Castro e toda a sua trajetória contando, né, o porquê da fome no Brasil, a quem interessava a fome no Brasil na década de 1950, e ela continua interessando a muita gente e trazendo de novo essa questão. Então, a fome interessa muitas pessoas. Eu queria que a senhora reforçasse essa questão, porque poderíamos estar, por exemplo, não discutindo a redução de ICMS no combustível ou subsídios em algum outro tipo de produto, mas sim a redução de impostos sobre alimentação essencial, básica. A senhora acabou de falar aí também da alimentação nas escolas, né? Por que trocar a macaxeira por uma batata se aqui no Ceará, por exemplo, se planta macaxeira e os agricultores daqui seriam beneficiados? E tem uma questão que também vem chamando muita atenção, é a reduflação, a chamada redução dos produtos e a enganação do consumidor. A gente vê, por exemplo, o chocolate sendo substituído por açúcar, o leite pelo soro do leite, mas o preço desse produto não reduz, ele só aumenta, mas a quantidade reduz. Então, assim, eu queria que a senhora abordasse essa questão, que influi também no bolso das pessoas que vão se alimentando cada vez mais difícil, com calorias vazias, engordando, né? Mas é uma gordura que não traz nenhum tipo de alimentação, nenhum tipo de, como a gente costuma dizer no Nordeste, de sustância, né? E essas pessoas se tornam mais fragilizadas para adoecer, para todo tipo de ruindade que possa acontecer, não só mental, física e todos os outros problemas que isso acarreta da má alimentação. Certo, muito bom, prazer saber que você, vou chamá-la de você, é uma nutricionista com quem nós aprendemos muito, nós que somos de outras áreas do conhecimento. Assim, eu me formei, mas não atuo muito na área, o jornalismo me suga mais. Sim, mas é muito importante que tenha uma pessoa com esse perfil também no jornalismo, né? E muito correto o que você disse, é preciso que hajam medidas de controle de inflação de alimentos. Então, eu quero lembrar, que não mencionei ainda, no Brasil nós não temos mais também um estoque de alimentos. Sim, é uma redução, né? A regulação de estoques para reduzir os valores, porque tudo é exportado, eles preferem ganhar em dólar. Isso, se nós tivéssemos estoque de alimentos, porque além de não ter estoque público de alimento, porque precisamos defender uma CONAB, uma Comissão Nacional, uma empresa, né, nacional de abastecimento pública, e com o orçamento, ela é o orçamento necessário para que sigamos com essa perspectiva de formação de estoque público de alimentos. Então, muito reduzidos. O que havia de estoque há pouco tempo não daria sequer para um mês no Brasil, no caso dos nossos alimentos essenciais. Então, nós precisamos aumentar a produção daqueles alimentos que são os alimentos básicos, de acordo com as culturas alimentares. Está diminuindo o consumo, a produção também de mandioca no Brasil, imaginem, que é um produto alimentício de qualidade, não é? Mas, por outro lado, nós temos uma lei Candir que isenta de ICMS na exportação de commodities. Nós temos também, há uma conta feita pelo TCU que estimou que entre 2011 e 2016, por exemplo, com a renúncia do PIS/COFINS em relação à alíquota zero para agrotóxico, os cofres públicos deixaram de arrecadar bilhões. Então, o Brasil deixa de tributar veneno e não tributa, não reduz os tributos, né, para garantir uma alimentação de qualidade. Também é importante o exemplo que você nos traz a respeito dessas composições desses produtos alimentícios que vão descaracterizando os seus componentes também nutricionais, né? Porque, por exemplo, é vendido sucos com a caracterização de néctar de fruta e essa fruta não está ali. Ao mesmo tempo, eu quero chamar a atenção que as exigências do Ministério da Agricultura para colocar no mercado o suco de qualidade
dos agricultores familiares, dos agroextrativistas. Nós temos uma riqueza enorme de frutos nativos no Brasil. Esses frutos deveriam compor a alimentação escolar, compor a alimentação de asilos, creches. E, no entanto, o que predomina são essas formulações industrializadas, né? Então, quero chamar a atenção para isso, porque há também tributos que favorecem a indústria de bebidas açucaradas. É preciso um controle. Há uma mobilização da campanha da Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável, onde há a participação do Instituto de Defesa do Consumidor e outras organizações, que insiste também nisso. É preciso... E, finalmente, nós temos atualmente no Brasil um rótulo sobre a composição nutricional, mas não é o rótulo pelo qual nós lutamos, porque o rótulo que apresenta de forma mais clara e preventiva, como foi a campanha contra o cigarro no Brasil, e que temos um símbolo desta atualização da campanha na América Latina, que é no Chile. O rótulo do Chile tem muito mais nitidez, é mais educativo do que, afinal, foi aprovado aqui no Brasil. Então, nós temos que reverter. Por isso que defendemos, como eu participo também do movimento pela agroecologia, junto com o movimento pela soberania alimentar, é preciso que haja uma mudança dos sistemas alimentares, que vai da produção até o consumo. Preciso considerar que a superação da fome dialoga com esta complexidade do sistema alimentar. E é preciso reverter. É preciso que haja condições nas cidades. Precisamos aumentar os equipamentos públicos, restaurante popular, as cozinhas comunitárias. Estávamos também neste caminho. Mantém-se em muitos estados no Brasil alguns restaurantes, cozinhas, mas nós temos que fazer crescer. E a agricultura urbana, uma prática que vem do movimento agroecológico, que vem se expandindo pelo Brasil, também é uma iniciativa que precisa ser apoiada. Mas como nós já tivemos tantos, só o desmonte, né? Não temos... Está longe de ter esse apoio. Não adianta o Vale Gás se não tem, por exemplo, uma Conab ou uma Cobal, como antigamente, que vende o feijão e o arroz mais barato. Pode não ser de primeira qualidade, mas é mais barato. Exatamente. Então, é preciso garantir equipamentos públicos que garantam estes alimentos de qualidade, segundo nossas tradições alimentares, porque assim é que nós vamos enfrentar também a questão do adoecimento da população, né? É preciso prevenir, quero insistir nisso, e a alimentação tem um papel essencial. Mas é preciso que haja política de Estado. É obrigação dos governos assegurarem esse direito, que é o direito à vida. E, como eu disse, nós estamos longe disso. E precisa de trabalhar a política de tributação, por exemplo, ela precisa dialogar com as medidas necessárias em relação a alcançarmos, né, este objetivo que é tão fundamental para a vida.